Diz assim aqui a Bíblia, olha. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Aí, resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. Vamos ler o verso 5 aí juntos? Comigo? Vamos lá. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto tão precioso da Bíblia que nós encontramos, que logo no comecinho que Jesus começou a recrutar os seus discípulos, foi buscar os discípulos. E uma das coisas que Jesus fez ao recrutar os discípulos, como pescadores eram pessoas simples. E uma das coisas muito preciosas que a gente encontra ao longo da Bíblia é que Jesus buscou mesmo pessoas simples, porque não é sobre a sabedoria e a inteligência das pessoas que ele iria edificar a sua igreja, mas ele edificaria a igreja sobre a sua palavra. Então, se os simples de coração obedecessem a Jesus e andassem com eles, que a palavra de Deus fosse no coração deles, eles teriam sucesso. Porque na nossa vida não é sempre pelo que somos ou pelo que temos que fazemos sucesso, mas é por causa de andar pela palavra de Deus. Ela é poderosa, né? Então, Simão aqui, os discípulos que nós encontramos ali, eram esses pescadores, tinham as suas dificuldades de pescadores. Pescador não tem sucesso toda vez que vai pescar, né? É assim com a gente. O pessoal que vai pescar sabe, tem vez que pega, tem vez que não pega nada, né? Tem vez que faz uma viagem grande para pescar, pega bastante, mas tem vez que também não pega nada. E eles tinham que, daquele mês, trabalho do pesca, que tirar o seu sustento. A gente não sabe muito sobre a vida deles, porque a gente não encontra, né? Muito. Pedro, por exemplo, era um sujeito trabalhador. Diz a Bíblia que não fala muito sobre a família dele, não fala muito sobre o passado dele, mas a gente encontra que ele tinha pelo menos uma sogra, né? E era casado. Tem tradições aí que falam da vida de Pedro, mas alguns dizem que ele era viúvo, né? Até tem uma tradição que fala que o nome da sua esposa era Porfíria.
A gente não sabe. É uma tradição que fala na igreja, nas histórias, os historiadores, né? Talvez a mulher dele se chamava Porfíria, mas talvez ele fosse viúvo, porque a tradição mostra que as pessoas cuidavam das sogras, né? Até, mas não fala da mulher, e a sogra estava ali, talvez, a gente não sabe. E Pedro estava livre para seguir a Jesus, livre para andar com Jesus, né? E a gente vê essas coisas na vida dele. Há uma tradição que existe na França, por exemplo, que tem uma tradição, não é bíblica, fala da história, né? Porque a gente vai buscar lá a sogra de Pedro, né? Então Pedro era casado? Já se perguntou isso? Ou não? De vez em quando você se pergunta, né? Ué, mas não fala nada sobre a família de Pedro. Será que Pedro era tão abençoado assim que não tinha mulher, mas tinha uma sogra? Né? A gente brinca com essas coisas. E ali fala disso. Mas lá na França, por exemplo, tem uma santa chamada Santa Petrolínia, ou Petronília, depende da tradução, mas diz que era a filha mais velha do apóstolo. Isso é tradição, que não está na Bíblia, não está nada. Mas enfim, né, eles tinham suas vidas, eles tinham o seu jeito de ser, de viver, e Pedro estava ali cansado depois de um dia de trabalho. Nada pegou, né, foi frustrado, mas ele foi obediente a Jesus, ele foi obediente à palavra que Jesus deu a ele. Vida de pescador, vida de pescador. Vamos relembrar aqui o verso 4 e 5, veja bem. Diz assim a Bíblia, agora vamos ver com bastante atenção. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes. Jesus mandou ele mandar o barco lá mais fundo no mar da Galileia, o lago da Galileia. Se uma das coisas mais impressionantes que a gente vê quando vai visitar a Terra Santa é o mar da Galileia, né? Quem já foi a erga a mão, vamos ver. O seu Paulo, a Séries, o Timura, só mesmo? A Jaci, aí está aumentando o povo, né? Eu fui também, a Úrsula foi. O mar da Galileia é lindo demais. É ou não é? É aquele lago caudaloso, né, que ele é formado das montanhas que descem, das neves das montanhas. É lindo demais. Dá vontade de morar ali em volta. E ali tinha os lugares onde eles pescavam. E Jesus disse para ele: vá para o lado mais fundo e lança a rede. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente trabalha o dia inteiro, depois volta a fazer alguma coisa, é cansativo, não é? Mas de novo, lançar a rede de novo. Talvez já tinham dobrado, recolhido, lavado as redes, mas ele foi de novo. E ele falou: vou de novo. E ele falou assim: sobre esta sua palavra eu vou lançar as minhas redes. Olha, ele obedeceu ao que Jesus pediu que ele fizesse. Jesus falou para Pedro: olha, embora você estivesse cansado, o cansaço tomado conta de vocês que trabalharam a noite toda, e agora pela manhã eu estou ensinando. Jesus até usou o barco de Pedro, né, como quê? Para falar, né? Como púlpito para falar. E depois, na hora de deixar o barco emprestado, ele foi abençoar Pedro. Olha só, agora vem cá, já que você deixou o barco para eu usar, vou te recompensar agora. E falou para ele: vai lá para o lado mais fundo, lança esta rede. E Pedro foi obedecer segundo a palavra de Jesus. A obediência traz muitos benefícios. Muitos benefícios. A obediência à palavra de Deus sempre traz vida para nós. Sempre traz recompensa. Nunca atrapalha, nunca é peso. E a palavra de Deus, quando nós a obedecemos, ela nunca traz maldição para nós. Pelo contrário, a obediência à palavra, nas menores coisas, traz sempre benefícios. Muitas pessoas são tardias em obedecer a palavra do Senhor, né? São omissas às vezes. Muitas pessoas elas não levam a sério a palavra de Deus. Elas não levam a sério. A palavra de Deus ela é muito preciosa, ela é muito linda.
ela traz muita vida. Mas muitos vivem como querem, preferem fazer suas vontades, buscam seus interesses, deixam o plano que Deus tem para as suas vidas de lado. Então, elas preferem viver assim, longe da palavra de Deus. E quando escutam, não faz conta dela. Vivem conforme o seu entendimento, sua inteligência, sua capacidade, Muitos vivem conforme seu preparo, Hoje nós vivemos no tempo do culto ao preparo, O que existe de gente querendo treinar a gente, o que existe de cursos, o que existe de mestrado para todo lado, o que existe de capacitação para todo lado, e as pessoas, lógico, para se prepararem para viver neste mundo, tem mesmo que fazer isto, mas não podem deixar com que isto seja a sua força, Não é para deixar que isso seja a sua confiança. Não é dos fortes. Tem um hino que fala assim: não é do forte a vitória, mas dos que andam a palavra de Deus. Quem lembra de cor esse versinho aí? Você lembra, Elaine? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que vivem andam na sua palavra, Então é como diz lá o hino: não é do forte a vitória, nem dos cavalos, mas dos fiéis e sinceros que ouvem a palavra de Deus na sua vida. Mesmo estando aqui na vida da igreja que nós vivemos, às vezes os pensamentos das pessoas são frutos da cultura, do conhecimento recebido. Às vezes a gente cresce na igreja, mas aquilo é tanto para nós, o tempo todo, que a gente pensa que já sabe das coisas, sabe tudo. Mas não adianta saber tudo, não adianta decorar tudo nem falar de tudo. No crentez, a gente fala que tem que ter óleo, Olha, falta óleo, Falta o óleo. Tem gente que sabe bastante, mas falta o óleo. O que é esse óleo? O óleo é a unção, A unção, a presença do Espírito Santo. E por deixarem a palavra de Deus de lado, colhem muito sofrimento, consequências indesejáveis. E às vezes, quando conquistam o que desejam, o que querem tanto, não conseguem desfrutar o que recebem com paz, não conseguem desfrutar com tranquilidade, vivem às vezes com medo, com insegurança. Mas a palavra de Jesus, quando você ouve, quando você assimila, quando você vive, ela traz para si riquezas. E quando a gente fala de riquezas, não é só o cascalho, não, dinheiro, não é só isso. Às vezes nem é isso. Mas a riqueza é algo que eu e você temos como herança, que é a presença de Jesus nas vidas e a riqueza da graça que você pode encontrar, esse apoio tão precioso que só Cristo pode entregar e dar a nós. Se você observar ali versos 6 e 7, olha que diz: fazendo isto o quê? Que Jesus pediu para eles fazerem, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Observa aí que a simples palavra do Senhor leva ao caminho da abundância, Jesus mandou, faz. Jesus falou para fazer, faça. Eu vi essa cena num episódio de um aplicativo que existe, que conta a história da Bíblia, um aplicativozinho que chama The Chosen. Alguém já assistiu? Assistiu. Não assistiram? Alguns assistiram, mas vale a pena. Eu assisti alguns episódios só, mas lá no seu aplicativo você baixa lá The Chosen. Ou The Chosen, The Chosen. Ali você pode assistir vários capítulos de histórias bíblicas que eles vão filmando com qualidade muito boa. E um desses aí que eu assisti foi dessa pesca. E pensa nos peixes bonitos que aparecem ali nessa cena. Peixes lindos, lindos, lindos de ver. E a barco cheio daqueles peixes. Aqueles barcos todos cheios poderia quase enriquecê-los, enriquecer a eles. E diz que ele arrastando os barcos para a praia, eles colheram aquilo tudo. E é interessante que os discípulos foram muito inteligentes. Se você observar bem,
Se fosse um pensamento mercantilista, eles poderiam dizer assim: olha, dá mais peixe para nós, então vamos ficar ricos com esses peixes, não é? Vamos ficar ricos com essa peixada aí. Que Jesus fica sempre com a gente. Mas eles não fizeram isso. Muito interessante. Lá no verso 11, eles falaram assim que, arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles já captaram a verdadeira essência da riqueza. Eles não queriam as coisas que Jesus deu, mas o que eles preferiram? O dono da riqueza. É ou não é? Eu quero ser amigo do dono, quero seguir o dono. Para que eu vou ficar com esses peixes, com esses barcos aqui, só com esse ânimo que nós recebemos aqui para andar e para pescar, se eu posso seguir o dono, né? Numa linguagem mais simples, talvez, você possa pensar: para que eu quero os ovos de ouro se eu tenho uma galinha? É ou não é verdade? Aliás, as galinhas estão ficando muito ricas porque os ovos estão muito caros. É verdade ou não é? Os ovos estão caros, ontem eu fui comprar ovo. E coisas simples que as pessoas fazem, que a gente não consegue fazer, né? Minha esposa, a pastora, faz uma maionese. Olha, um dia você convidei ela para fazer uma maionese para você. Eu falo para ela, eu brinco com ela, né? Amor, quando você morrer, eu vou falar assim, mas a maionese que ela fazia. E ela fala assim, e quando você morreu, eu falava assim, bem feito que ele foi na frente. Mas ontem ela estava muito ocupada aqui na igreja, eu fui tentar fazer a maionese, né? Aí eu fui fazer o creme lá no liquidificador, né? Uma gema de ovo cozida, um ovo, uma gema crua. Sabe aquela coisa? Quem sabe? Vocês sabem? Sabe? Eu estraguei 6 ovos e não consegui fazer o creme. Mas eu não estraguei a batata, pelo menos. Deixei a batata lá, enrolei no plástico e falei assim: quando você chegar, você faz, que eu não acertei. Eu não consigo fazer o mísero creme. Esses homens não prestam para nada, né, irmão? E aí a gente vê, né? Como o ovo está caro, né? Mas aí, para que eu vou ficar com os discípulos disseram? Para que eu vou ficar com os ovos? Eu quero o dono dos ovos. Para que eu vou ficar com os peixes? Eu quero aquele que sabe tudo de peixe, não é? Eles fizeram uma boa escolha. Sabe, queridos? Olha, você, eu, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, empreender muito, lutar a vida toda para conquistar alguma coisa, mas se você fizer sem a bênção de Deus, os seus esforços serão duplicados e poderão se transformar muitas vezes em desgosto, em murmuração, e não raro sem nenhuma recompensa. Olha, isso é uma coisa que dá raiva nos incrédulos, é que aqueles que julgam, né, os crédulos, que não aceitam a graça de Deus, eles não suportam a fé e o descanso daqueles que creem, né? Mas se dá raiva neles é quando alguém que nem trabalham assim tanto, enriquece tanto, e eles que lutam tanto, tem menos do que aqueles que às vezes até eles chamam de meio de vagabundo. É ou não é? Às vezes ele fala assim: olha, por que eu trabalho tanto e não tenho nada? Por que aquele não faz muita coisa e tem tanto? Às vezes acontece que às vezes aquelas pessoas creem tanto em Deus, o Senhor, que sabem que vai trabalhar menos e vai ter mais. E quando isso acontece, irritam os legalistas, né? Irritam os legalistas. Estou dizendo que não tem que trabalhar não, tá? Mas às vezes trabalha tanto, faz tanto, luta tanto, não conquistam tanto. E às vezes conquistam no muito esforço e se transforma em murmuração, se transforma em desgosto. Porque na verdade, o que deveriam era o contrário. Lógico, ser muito capacitado, ser tantas coisas, mas orar mais do que pensar em ser. Porque Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Vocês duvidam nisso? Então cuidado, hein? O que crê vai dormir mais, se você que não crê vai trabalhar mais, e o que dorme vai ter mais do que você. É a lógica incrível e louca do Evangelho. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, vamos ler lá Provérbios 10, verso 22. Quero ler com você.
Provérbios 10, 22, vamos ler junto? A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto. Minha versão fala, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem nenhum desgosto. É a bênção de Deus que enriquece, sabia? A gente clamava tanto pela bênção, né? A bênção de Deus é tudo que precisamos, porque a bênção dele é que vai nos enriquecer. Não só a força, não só a sabedoria, não só as coisas que eu vou conquistar, mas se eu conquistar sem a bênção de Deus, aquilo vai se transformar em escravidão, porque eu vou ter medo de perder o que conquistei, eu vou ter angústia por não conquistar mais do que deveria, e às vezes aquilo é um fardo muito grande. Mas quando a gente acredita sempre que a bênção de Deus é que vem nos enriquecer, e ela não traz nenhuma dores, não traz arrependimento, não traz consequências ruins, ela não traz desgosto, porque a bênção de Deus sobre nós multiplica o fruto do nosso trabalho, sabia? Multiplica a bênção que nós temos. A bênção de Deus faz abundar muitas vezes mais, enquanto um sem bênção faz tanto e vai a 10 quilômetros, aquele com a bênção de Deus vai tanto, mas ele vai a 60 quilômetros, a 100 quilômetros por hora, porque vai na frente. Tinha um irmão lá que eu gostava muito, lá em Guarapava, que ele diz, olha pastor, se aquela pessoa orasse, ele ia de braçada. De braçada é o modo de dizer que com aquele que nada de braçada vai mais longe, vai mais fluente, não é? É a bênção de Deus que enriquece. Aqui você pode ver que coisa interessante, né? Andar com a palavra de Deus é maravilhoso, porque o que Deus fala para fazer vai longe, né? Sabe que é por isso que umas coisas que o crente é muito generoso com os outros, generoso e fiel em dízimos, fiéis em ofertas. Por quê? Porque ele sabe que quanto ele mais dá, mais vem. A lógica de Deus é esta: quanto mais eu dou, mais eu recebo. A lógica do mundo é a contrária: quanto mais eu acumulo, mais rico eu sou. Mas a lógica de Deus é: vai que eu te darei sempre mais, não é? É coisa muito preciosa. O evangélico verdadeiro, ele nunca retém, ele sempre dá, porque ele sabe que se perder tudo que tem, o Deus da riqueza o enriquecerá sempre. Crê nisso, irmão? Sim ou não? Estão quietinhos porque estão pensando demais no que eu falei? Quem crê nisso, diga eu creio. Ô gente, pelo amor de Deus, vai começar a Copa do Mundo, se depender dos brasileiros, que vai ser de nós, hein? Vai Brasil, go, go, go. Tem que ser torcedor, é? Lá em casa tem umas corintianas, ele fala, os corintianos morrem com o seu time. Eita fubá. Quem crê nisso, diga eu creio. Aí, vai aumentar na vida dos que creem, vai abundar mais e mais. Colossenses 1, verso 9, mostra aí que nós devemos estar cheios do conhecimento e da vontade de Deus para andar sob a palavra dele. Vou ler aqui, verso 9. Por esta razão, também nós, vamos ler junto aí, todo mundo? Para a gente dormir? Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, a oração do apóstolo Paulo ali para a igreja em Colossos é bastante instrutivo nesse sentido, porque ele poderia pedir muitas coisas para eles, né? Porque Colossos era uma igreja, era uma cidade que estava em decadência. E a igreja também estava em decadência porque ela tinha alguns probleminhas, né? Ela estava sofrendo com legalismo, ela estava sofrendo com o ascetismo, que era a briga de corpo, ele é mau e o espírito é bom, e estava sofrendo também com o excesso de misticismo. Mas ali Paulo estava orando por eles por essas coisas também, porque ele poderia pedir muitas coisas para eles, mas o que ele pediu foi, acende lá, Flaviane, acende ali,
O que ele pediu foi para que transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e sabedoria. Esta era a oração do apóstolo Paulo nesse aspecto tão fundamental da nossa vida de crentes, né? Ele era assim. O desejo ali para ele era que eles conhecessem mesmo, né? E olha, ele estava pedindo para que os crentes em Colossos pedissem uma revelação para algo muito grande, para algo espetacular, né? Porque às vezes a gente pensa que o milagre de Deus só tem que haver em coisas muito espetaculares, né? Uma ressurreição, uma cura de uma doença gravíssima, não é? Ou o que faça chover, o que não faça chover, eu sei, é uma coisa grande, né? Mas essas coisas acontecem mesmo, mas acontecem às vezes, você concorda comigo? Conheço muita gente que recebeu um grande milagre visível de Deus uma vez só na vida. Outros nunca receberam essas coisas muito grandiosas, mas no dia a dia conseguem perceber os milagres de Deus em todo o tempo. É ou não é? Graças a Deus pelo milagre de Deus das coisas pequenas. Então a implicação do apóstolo Paulo era clara, não é? Ele desejava ali que esses crentes percebessem Deus nas situações às vezes consideradas pouco espirituais, mas talvez interagindo ali com a família, trabalhando, fazendo os estudos, e o nosso cotidiano aqui, né, dirigindo um carro, tantas coisas, é nos momentos pequenos que passamos a viver, sem dar muita importância àquilo que consideramos ser até espirituais, mas é nas coisas pequenas que nós vamos ver. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, que vocês aprendam a ter conhecimento de Deus em todas as coisas. É o propósito de Deus fazendo em nossa vida e tendo conhecimento de Deus em tudo. Eu sei que a nossa luta para descobrir a vontade de Deus, normalmente, elas se manifestam em períodos, né, que a gente vive, em decisões sérias do nosso futuro. Às vezes escolher a escolha do marido, da esposa, olha que decisão séria, não é? Não é sério? É sério demais, né? Definir uma carreira, às vezes precisamos definir uma carreira, olha que coisa séria. Mudar de emprego, avaliar uma possibilidade de uma mudança que nós precisamos fazer da vida, ou de lugar, ou quem sabe uma transferência para outro país, coisa séria, né? Conheço um casal precioso lá, de uma igreja onde eu passei, que hoje eles estão morando em Luxemburgo, e eu percebi quanto eles oraram a Deus para essa mudança, e demoraram bastante para acontecer isso. Eu sempre brincava com ela, porque ela era dona de uma escola de inglês, e ela me dava aula de graça, né? E eu não dava muito valor. Sabe aquela coisa, hoje eu não posso ir? Agora eu tenho que pagar R$400 por mês ali, eu não quero fazer. Eu falava assim, olha que preciosidade, né? Mas eu dizia a ela assim, puxa vida, você nunca foi para o exterior? Ela nunca foi, mas um dia você vai. Ela foi mesmo, né? Mas olha só, uma oração colocada diante de Deus, quanto desafio a gente faz, né? E será que nesses desafios todos que você faz, você busca fazer essas mudanças? Busca empreender alguma coisa na sua vida, mas você busca dizendo, obedecendo, e como Pedro fez, sobre esta palavra eu vou lançar a minha rede. Já pensou? Será que é assim a nossa vida, como o apóstolo Pedro fazia, e como Jesus ensinou a ele? O que você faz, o que eu faço, é sob a palavra de Deus. Será que você busca conhecer a Deus para as decisões que você empreende? Será que você busca conhecer a vontade dEle para uma mudança, para uma palavra, para um relacionamento, para uma conversa séria, que Deus fala para você, é ou não é? Olha, não sei se você já passou por situações como a minha, mas às vezes eu tinha que tirar a limpo alguma coisa com uma pessoa, e às vezes você vê a pessoa assim na sua frente, e você fala assim, é agora que eu vou tirar, aí o Espírito Santo fala assim, não é agora, porque você sabe que não é agora, porque você não está naquela paz, né? Não vou falar, mas você vê, não, eu vou falar, aí você vai e fala, aí dá uma confusão daquelas, por quê?
que o Espírito Santo falou para você, falou assim: não fala agora. É ou não é? Não faça agora não. Não tire a limpo nada agora. Você não precisa. Mas você, pela carne, pela razão, foi lá e fez, feriu, falou, desabafou e deu uma confusão enorme. É ou não é? Por que você não falou assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E você respirar do fundo e o Espírito Santo falasse para você assim: não faz nada agora. Porque muitas vezes é no não fazer nada é que está a solução. Sabia disso? Muitas vezes é não fazer nada. A maioria das confusões, a maioria dos problemas, a maioria das coisas que as pessoas precisam resolver, muita e grande parte é não tentar resolver coisa nenhuma, porque se resolve sozinho. Não é verdade? Será que as decisões da sua vida é sobre esta palavra eu vou lançar as minhas redes? É ou não é? Sobre esta palavra? Será que eu vou casar? Sobre esta palavra eu vou lançar minha rede? Será que é a pessoa certa? E às vezes você sabe que não é, o Espírito Santo falou que não é, mas você insistiu e não deu certo. Mas será que é sobre esta palavra? Vai mudar de emprego? Vou orar primeiro, vou orar primeiro, vou orar primeiro, Deus vai dar paz. Ah, mas se eu orar vai demorar muito, vou perder a chance. Chances mal perdidas não são chances desperdiçadas. É ou não é? Aí você não faz uma bobagem. É ou não é? Eu não faço uma bobagem, mas eu fiz o que eu quis. E é sobre a palavra, é por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: eu oro para vocês, para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. Você conhece a Bíblia? Porque às vezes Deus lança os recursos do que está armazenado para te orientar, sabia disso? Tem uma irmã que é muito querida aí, que a gente conversou essa semana, ela falou que já leu a Bíblia já 8 vezes, está indo para a 9ª. Que coisa linda, né? Eu falei para o Senhor agora, esses tempos aí, eu falei: eu quero ler muito a Bíblia, muito mesmo. Quero acabar com cada uma delas. Quero pegar uma, ler, riscar tudo, depois pegar outra, ler, riscar tudo, pegar outra, eu vou ler, vou riscar tudo de novo, né? Por que você está guardando a Bíblia lá na estante para ficar nova? Ela dura mais do que você, sabia? Sabia que aquela Bíblia vai durar mais do que você? Então não tenha medo não, pega aquela Bíblia e risca bastante. Por quê? Você vai ler, vai conhecer, depois o Espírito Santo dentro de você vai transformar aquilo que você leu em vida espiritual, em conhecimento, de forma que quando você passar por muitas situações, o Espírito Santo vai sacar lá na sua mente aquela palavra que você deve obedecer. Sabia? É assim que a Bíblia fala, né? Para nós. Olha só, uma última coisa interessante dessa história de Pedro, é que a palavra de Jesus Cristo, ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Pensa bem. Pedro olhou para Jesus, viu uma coisa diferente. E ele falou: sobre a sua palavra eu vou fazer. E ele foi muito inteligente. Pedro era um homem inteligente. E ele fez aquilo. Porque a inteligência dele sabia com quem ele estava lidando. E nós precisamos ser inteligentes quando a gente crê em Jesus e deixa Ele tomar conta da nossa vida. Entendeu? Você já fez esse exercício? Você já fez exercício de levantar um determinado momento que você lida com a sua própria falência, né? E o ser humano é louco para lidar com as próprias falências, né? Porque a gente é todo falido, né, irmão? Mas daí você olha para Jesus e fala assim: olha, eu vou colocar a minha vida nas tuas mãos. Olha que coisa mais inteligente que você poderia fazer, meu irmão, minha irmã. Porque era de Jesus, porque é Cristo, é Jesus. Quero ler com você Colossenses 1, verso 15 e 18. Observa bem com quem você está lidando. Você não está lidando comigo, que eu esqueço tudo. Se você falar uma coisa para mim ali atrás, ali, mas você faz isso, aquilo, eu falo: faço. Quando o outro chega a conversar comigo, já esqueci o anterior. Comigo é mais ou menos assim, né? Eu tenho uma dislexia, que é um negócio. É com quem que você lida? Vamos ver com quem você lida. Vamos ler junto? Ele quem? Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Só alguns falaram glória a Deus aí. Só alguns falaram glórias a Deus aí. Por que você falou glória a Deus? Porque você viu que todas as coisas estão reunidas numa só pessoa, Jesus Cristo. Tudo, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. Primogênito. Foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visível, invisível, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e tudo para ele. Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é princípio, primogênito dentre os mortos, tem a primazia de todas as coisas. Olha, tudo é nele, é em Cristo, e é esse mesmo Jesus Cristo que nos tomou para si, que tomou a nossa vida para si, né? É essa pessoa que reúne todo o poder do universo, e é sobre esta pessoa que a Bíblia nos ensina a lançar a nossa vida, a deixar a administração da nossa vida sobre Ele, porque Ele sabe o que fazer conosco, Ele sabe nos sustentar, Ele sabe nos compreender, Ele sabe ser empático conosco, Ele sabe dar jeito em todas as nossas situações, sejam alegrias, sejam tristezas. Se é a alegria, Ele multiplica, se é a tristeza, Ele divide com Ele dá subsídios para superar qualquer tragédia nesta terra, e sobre a palavra dEle nós vamos andar o tempo todo, está certo? E é muito inteligente da parte de Pedro dizer assim: olha, eu não peguei a noite toda nada, mas sobre a sua palavra eu vou fazer. E é muito inteligente da nossa parte fazer como Pedro: a minha vida é difícil, não presta, eu sou limitado, eu sou tanta coisa, né, que o ser humano é, né, mas não dá muito crédito para você não, viu? Não dá muito crédito para você não, é que nem eu, não se dê muito crédito não para as suas falências não, entendeu? Suas deficiências, suas falências, as suas limitações, os seus erros, sei lá o que é que seja, que você traz sempre à memória, que te deixa, né, lá para baixo. Não dá muito crédito para você não, porque todo ser humano é assim. Dê crédito a Cristo, que é tudo em todos. E lá em Colossenses 1:27, eu te passei aí, mas dê crédito a Ele, porque quando Ele está em você, você vive como um trem sobre os trilhos. Vamos ler junto? A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vocês. Não olhe para você, olhe para Cristo, Jesus. Olhe para Cristo, Ele é a minha suficiência, Ele é a minha alcance e superação das limitações, Ele é o meu perdão, Ele é a minha cura, Ele é o que Deus pede que eu seja, Ele é o tudo em todos, porque por Ele, por meio dEle, para Ele, inclusive eu, fui criado para Ele, para louvor da sua glória. Pedro foi inteligente. Sobre a sua palavra vou lançar as redes, e você será muito inteligente se disser: sobre a palavra de Deus eu lançarei a minha vida. Amém? Sobre a palavra de Deus lançarei a minha vida. Diga isso comigo: sobre a palavra de Deus lançarei a minha vida, eu viverei. A palavra de Deus são os trilhos, e eu sou o trem que vai por cima. Não há coisa melhor do que ver um trem por cima dos trilhos, vai deslizando, é ou não é? Desliza. Você não pode confiar numa pessoa porque hoje ela está aqui, amanhã ela não está mais. Não é assim que funciona?
Não pode confiar num político, porque hoje ele é a teu favor, amanhã pode te descartar. A autoridade humana, ela é toda limitada, toda falha. O reino desta terra é passageiro, não tem autoridade. O reino desta terra é fugaz. Mas quem anda sob a palavra de Jesus reconhece o seu poder na vida. Não é qualquer palavra, mas é a palavra daquele que tem a preeminência do poder e dos afetos de Deus. O pai diz: o que o filho fala é como eu estou falando, o que o filho manda é como eu estivesse fazendo. Jesus tem todos os afetos de Deus, e é esse Jesus que fala que andar sobre a palavra dele é confiar plenamente naquele cujo poder é interminável, que a autoridade é eterna e que toda prerrogativa está nele. Ele é a sublimidade de Deus. E andar sobre a palavra de Cristo é andar e descansar a vida toda. É andar sobre a palavra de Cristo. Quando você estiver muito cheio de si, pare um pouco e vá pelos caminhos de Cristo Jesus, porque Ele está no silêncio, na alma quieta, porque Ele não fala como uma pessoa agitada, Ele não fala como uma alma inquieta, Ele não consegue ter voz de alguém que não para escutá-lo. Porque é como Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis, amanhã lá no Boa Semana, você dá uma escutadinha lá, assista o Boa Semana amanhã às 7h30 no nosso canal, você vai ver ali uma pequena meditação, que Deus está no silêncio, é ali que você percebe Deus. Engraçado que os profetas todos diziam, profetas que ouviam a Deus, sabiam que as árvores falavam, né? E sabe que eu estava lá no fim do mundo, descobri que as árvores cantam. Estava falando para o Ronaldo ali. Foi para você que eu falei, Ronaldo? Eu falava assim, meu Deus, não é que as árvores cantam mesmo? Né? Quando estava subindo as montanhas lá, 4 horas para subir, 4 horas para descer, eu sempre era o último da fila. Aí o guia lá da frente dizia assim, tudo bem aí, seu Fábio? Tudo ótimo. Acho que ele estava preocupado porque eu saí para o último, né? Porque eu não estava correndo que nem os outros para chegar. Eu não queria chegar, eu queria tranquilo, né? Andava tranquilo, olhando para as árvores, e de repente começava a ver as árvores cantarem, você cantava como baleia, sabe? Cantava como baleia, assim, aquele assobio como baleia, assim. Eu falava assim, meu Deus, é por isso que os profetas diziam que as árvores cantam e batem palmas. Que coisa mais linda. E eu comecei a ouvir as árvores cantar e bater palmas, eu ia me despedindo delas, tchau para vocês, continua aí louvando a Deus, continua louvando aí, continua cantando, aplaudindo o Senhor que criou todos vocês e que criou esse lugar maravilhoso aqui. Aí eu falava assim, olha, que coisa boa, né? Algumas pessoas brincaram comigo, foi lá esfriar a cabeça, pastor? Eu falei, foi gelar a cabeça. Lá na Antártica você não esfria a cabeça, você gela a cabeça. É andar sobre a palavra de Cristo, sabe, querido? Você pode colocar a administração da sua vida na mão daquele que reúne em si todo o poder do universo. Hã? Que coisa boa. Irmãos e irmãs, em quais áreas da sua vida você costuma agir automaticamente, sem pensar na orientação divina? Pensa aí. Quais áreas da sua vida você costuma agir automaticamente, sem pedir a orientação da palavra de Deus, do Espírito Santo? Pense e toma uma atitude. Não pode ser automático, tem que ser na orientação de Deus sobre a tua palavra, eu andarei. Você está identificando aí a vontade de Deus para você? Que providência você vai tomar depois dessa palavra aqui? Ó, cuidado, hein? Cuidado. O que está dormindo lá pode ser mais rico que você que está trabalhando o tempo todo. Porque descansa, porque crê. E às vezes a riqueza nem é riqueza material, porque a gente é dinheirista, né? A riqueza é a paz de espírito que ninguém pode tirar, seja na riqueza ou na pobreza. É paz. Paz. Que Deus seja com a sua vida e com a minha vida, e seja muito inteligente como Pedro fez. Sobre a sua palavra eu vou lançar a minha vida. Amém, querido? Amém? Vamos orar? Quero orar com você nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Quero chamar aqui os meus irmãos, por favor. Vamos orar, querido? Orar a Deus. Queria orar com você nesta manhã,
e orar especificamente com você que essa semana teve uma crise e disse assim: olha, por que tudo que eu faço nada dá resultado? É com você que eu quero orar. Feche teus olhos aí, eu quero que você, se você quer oração nesta manhã, que a plenitude de Deus, derramar e entregar sua vida diante de Jesus para Ele administrar, e você que tem sofrido esses tempos, esta semana, com isto, porque que eu nada faço, nada dá resultado, quero que você se levante aí que eu vou orar com você agora.